qual foi a experiência mais impactante que o senhor já teve, que possa se lembrar? Algo, né, na tua intimidade com o Senhor, em algum lugar que o senhor esteve, que você visualizou algo, ou alguma experiência, com sua esposa ou dentro da igreja, algo que ficou Meu marcado? meu filho Felipe, ele nasceu com uma hidrocélise, né, o intestino tinha passado pela passagem da virilha dele e encheu toda a bolsa. Tinha 2 ou 3 meses, estava como uma bola de tênis. E nós fomos ao médico para ver o que podia ser feito. O médico falou assim: "Pai, você precisa fazer uma cirurgia no seu filho imediatamente". Porque ele está num processo de desenvolvimento e essa passagem óssea na virilha dele vai se fechar e vai estrangular o intestino dele aqui. E essa cirurgia vai ser muito complexa se isso acontecer. E eu fui no hospital particular, ele me deu o valor da cirurgia que precisava para fazer a cirurgia. E na hora, a única coisa que eu podia fazer era vender um carro para poder pagar essa cirurgia. Voltei para casa para buscar as coisas e já tinha marcado. Chegamos em casa, correndo, e minha mãe ainda estava lá na época, estava na minha casa, e minha mãe: "Meu filho, não é melhor orar?" Eu, prontamente, eu falei: "Mãe, tá, vamos orar então para a gente ir logo", né? Uhum. Nem tinha fé naquela oração. E reunimos ali na sala e começamos a orar para sair, e minha mãe entrou naquele processo de oração e não terminava nunca. E eu com pressa, né? Tipo, eu preciso ir, a cirurgia já está marcada. E de repente a minha sogra estava ali no cenário, ela falou assim: "Vocês escutaram?" Eu falei: "Pronto, agora o que estava ruim fica pior, né?" "Escutamos o quê?" Ela falou assim: "Como se fosse um balão esvaziando." E, e veio aqui do carrinho do neném e tirou a fralda dele, simplesmente sumiu. Hum. Esvaziou tudo e sumiu. Eu falei: "Como? Né? De que jeito isso aconteceu?" Colocamos ele no carro, hospital. Chegamos no hospital, o médico chegou lá e eu falei: "Doutor, aconteceu alguma coisa aqui." O médico olhou, falou: "Uai, quando que isso aconteceu?" Eu falei: "Se eu te contar, talvez você não acredite, mas olha, a gente estava em casa antes de sair." Expliquei a história para ele, ele falou: "Isso aconteceu mesmo?" Eu falei: "Aconteceu, o senhor estava aqui antes e o senhor está vendo ele aqui agora." Uhum. Daqui a pouco ele pega o exame e começa a chamar outros amigos dele, reúne um monte de médico na sala, fala assim: "Ó, esse é o exame dele agora e esse é ele agora." E os Hum. médicos: "É a mesma pessoa?" "É a mesma pessoa." Então a gente experimentou um milagre ali. Nossa, E instantâneo ali. instantâneo. Então ali começou a dar para nós uma visão mais real do sobrenatural. Uhum. Desse momento para frente, a minha esposa ela já se tornou alguém que anda nessa frequência. Eu falo que minha esposa dá muito trabalho para mim, porque ela tem umas visões do céu bem ampla e ela faz com que eu me comprometa em oração. Né? Porque assim, eu oro muito por conta do que ela enxerga. Né? Então ela Aham. enxerga muito, eu falo: "Deus, essa visão dela precisa se cumprir, né?" Então a gente começa a orar muito por conta disso. Então a partir daí a gente Que lindo. começou a vivenciar isso de uma maneira mais clara, né? Uau. A gente entende que o céu é muito, muito real, muito, muito próximo, né? E essa experiência com meu filho, ela me deu uma visão de que os milagres eles são reais, Uhum. né? Eles são reais. Então meu filho não precisou fazer a cirurgia, né? Fizeram todos os exames dele, liberaram ele, falou: "Ó, seu filho está curado. Não sei como, mas se você crê em milagre, foi um milagre, pai." E nós fomos para casa. Que incrível. Então, a partir daí, a nossa comunicação do céu passou a ser essa, né? A gente começou a falar de sobrenatural e a gente experimentou muitas coisas nesse sentido, né? Minha esposa tinha um desejo de mudar de casa, mas eu não tinha um desejo no meu coração nem sequer de mudar dali, muito menos para ir para um apartamento. Aí um dia ela falou: "Vamos numa loja de móveis comigo?" Eu falei: "Por quê?" "Não, porque eu vou dar os móveis todos, eu não quero nada daqueles móveis mais lá em casa." Uhum. E aí a gente foi nos lugares, ela falou assim, eu falei: "Mas como é que você vai comprar móveis novos se você não sabe nem para onde você está indo?" Uhum. Ela falou: "Não, eu vou comprar e vou deixar na loja e depois quando a gente mudar, a loja me entrega e se eu precisar mudar o modelo, eu mudo."
E foi comprando as coisas para casa nova e o cara Uhum. perguntava para você: para onde vai esses móveis? Não, fica aí mesmo, o dia que eu mudar, eu marco a entrega. E o Uau! vendedor falava assim: mas eu não posso fazer isso, eu preciso entregar. Não, conversa com o seu gerente lá que ele vai permitir. Deus mandou eu vir aqui e pronto, Uhum. conseguia tudo isso. Aí um dia eu fui para a igreja, eu sentei com o bispo e falei: bispo, Marcelo acho que deu uma surtada, né? Como assim? Olha, ela está fazendo isso, isso, isso. Minha casa está toda desmontada. Esse dia eu cheguei em casa, o pessoal levando o sofá, levando as mobílias. Ela deu tudo. Está comprando um monte de coisa nova. E eu estou respeitando, mas eu não estou entendendo. Ele falou: André, eu tenho um apartamento aqui que está desocupado. Inclusive, eu estava pensando o que fazer com ele. Você não quer ir para lá? Falei: Hã. qual? Olá. Falei: Marcelo, apareceu um apartamento aqui em Águas Claras, desocupado e tal. Você não... Ela falou: pronto, tá aí. Já tem um lugar. Já tem um lugar. Você acredita, Karina? Nós moramos lá exatamente um mês. Foi só um mês? Um mês. Porque eu nem morei lá um mês, né? Que eu vim para cá com uma semana. E os móveis chegou aí pra lá? Chegou, montou a casa toda, ela montou o apartamento e fechou a porta e foi embora. Mas precisava passar por aquilo, né. Deus Tem falou: coisa que é eu vou fazer você viver isso. nossa, eu tenho passado umas coisas Ó, parecidas com isso. E quando ela saiu de casa, ela fechou a porta e falou assim: Deus, tá aqui, meu passado tá ficando para trás, eu tô indo embora. Não trouxe nada. Mas Deus concedeu a ela o desejo Uhum, do coração dela da mudança. Deus honrou ela nesse uhum. processo. E a gente morou lá um mês só. Então, tem algumas coisas que Deus vai fazer acontecer. Então a gente começou a andar nessa frequência de que o milagre é real, ele é possível, Hum. ele é possível. O que faz uns vivenciarem milagres e outros não? É a Assim. entrega, é a entrega, né? Eu me impressiono com alguns textos bíblicos, né? Jesus conversando com o paralítico à beira do tanque. Para mim, esse é um dos mais enigmáticos dos textos, porque Jesus não faz uma apresentação formal. É, ele Jesus chega. ele chega ali e fala: e aí, o que você está fazendo aí? Ele falou: uai, você não sabe? Esse tanque aqui é um tanque milagroso. Os Uhum, anjos sacodem a água e o primeiro que entrar aqui é curado. E você quer ser curado? Ah, como que eu vou ser curado? Ninguém se preocupa comigo, as pessoas não me põem lá e não está acontecendo isso comigo. E como assim? Se coloca de pé. Diz que ele se firmou sobre os tornozelos e se colocou de pé. E Jesus foi embora. Não fez uma apresentação formal, não teve um ele nem discurso, sabia, né. nem sabia, não teve um crachá ali dizendo: "Ó, eu sou Jesus Cristo". Aí esse homem pegou a esteira dele, foi andando, aí o fariseu falou assim: "Ei, o que você está fazendo com essa esteira na mão?" Ele falou: "Aquele homem ali me mandou embora". Aí foi quando disseram para ele: "Mas aquele é o Nazareno". Uhum, Ele: "Uau, nem sabia", uhum, né. Aí ele foi lá para agradecer, aí que Jesus falou para ele: "Olha, vá agora, siga a sua vida a partir desse ponto, não peques mais, está tudo uhum. certo". Então, assim, a gente tornou o evangelho muito complexo, produzindo demandas de ajuste na vida das pessoas para que eles possam. Porque se somos nós, talvez no nosso tempo, a gente tem uma entrevista, tipo, como foi seu passado, como foi sua infância, Uhum, para tentar tratar a alma, tratar a emoção. Jesus não tratou nada, só perguntou para ele: qual é o seu desejo? uhum. É ficar de pé? Então levanta. Porque às vezes a gente vai mexendo com algumas questões que mais impede a Afasta. pessoa de aceitar a verdade do que viver a verdade. Uhum, Né? Então a gente vai cavando alguns buracos e vai mexendo na alma, nas emoções, aí aquela pessoa começa a chorar e aquela coisa toda, aí ele começa a se sentir miserável mesmo, aí é que ele vai se sentir miserável mesmo. uhum. Por isso que a Bíblia traz na sua memória só o que vai produzir esperança. É, Porque as outras informações elas não vão contribuir com o seu processo. é. Elas não vão contribuir com o seu processo. Então, esse texto para mim é fantástico, porque ele desconstrói muita coisa que a gente aprendeu como igreja, que é responsabilizar aquele que vai receber o milagre. Uhum, Mas é perguntar para ele: você quer viver um novo daqui para diante? Então uhum, levanta e vai embora. uhum, Né? É daqui para frente. Né? Você uhum, já sabe de onde você saiu? Então não volta para lá mais. uhum. Né? Então, esse ambiente de renúncia, de aceitar a proposta, de aceitar o convite,
é de não deixar produzir um outro pensamento, Sim. né, diferente daquilo que está sendo ministrado. Porque a gente olha para as pessoas e já enxerga as impossibilidades. Então, quando eu enxergo a impossibilidade, eu jamais vou conseguir liberar uma palavra de vida naquela situação. Né? Eu vejo alguém na cadeira de roda, se eu pensar que ele não pode andar, não adianta eu orar por ele. Né? O meu pensamento já limitou a minha oração. Né? Então, eu preciso enxergar tudo como possibilidade. Né? Eu preciso olhar todas as questões como possibilidade. É o que Jesus me ensina. Né? Tudo é possibilidade. Né? É os discípulos. Jesus, quem pecou para que esse homem nascesse cego? A gente sempre vai querer encontrar um motivo para a patologia. Né? Jesus, não, ninguém pecou, não precisa ter uma razão. Né? Não precisa ter uma razão. E a cura também não precisa de um cenário. Jesus foi lá e resolveu o problema daquele homem. Então, acabar com essas justificativas, com esse peso. A igreja é um ambiente para tornar as coisas mais leves. Né? As pessoas, o bispo fala algo interessante, ele fala assim, eu não preciso lembrar das pessoas dos seus pecados, elas sabem os pecados que cometeram. Eu preciso apontar a elas um caminho. Amém, bem isso. Né? Então, assim, eu aponto o caminho e quem sabe o que quer viver decide se vai andar ou não por esse caminho. Então, esse é o nosso papel. Vamos apontar um caminho para as pessoas, vamos dar a ela um lugar para chegar, né? Vamos mostrar a elas que é possível viver esse lugar e que a decisão de renúncia é delas. Né? E essa é a nossa proposta e é o propósito nosso como igreja, né? Ter um encontro e esse encontro gerar características que fiquem claros. Não, essa pessoa encontrou Deus. Amém. Né? Deus é genuíno na vida dela, Deus é verdade na vida dessa pessoa. Porque o evangelho ele passa por isso, né? São as boas notícias, né? Nós temos um novo governo, nós temos um novo rei, nós temos um novo modus operandi de viver a nossa vida, e essa vida ela é vivida a partir daquilo que nos é apresentado nesse novo governo. Né? É o levanta e anda e vambora. O que você quer que eu te faça? Né? O que você precisa de mim? Qual é a intervenção que você quer na sua vida?